Entramos para um novo módulo. Neste módulo vamos falar exatamente sobre o DNS. O que eu quero exatamente neste módulo é que vocês tenham conhecimento necessário para trabalhar com servidores DNS dentro de uma organização. Se tivermos a oportunidade, vamos trabalhar com mais e mais conceitos em diante, não exatamente neste módulo específico. Neste módulo vamos nos focar com aquilo que é extremamente importante a ser configurado e ser tomado conhecimento para nós podermos trabalhar com servidores DNS. Primeiro eu vou falar sobre o que é o DNS. O name um acrônimo que é muito usado na língua inglesa, o DNS ou mesmo Domain Name System. O DNS ele foi criado com o objetivo de trazer a solução para a resolução entre aquilo que chamamos de apontar ou criarmos um nome para resolvermos determinados endereços IPs. Porque era muito complicado antigamente o homem ter que memorizar sempre que tem vamos supor, um servidor ou tem um serviço, um website que era correr na internet, tenha que memorizar o endereço IP. Então, todos os endereços IPs eles são apontados para um determinado nome, que é o nome que é atribuído àquele site ou aquele domínio que nós chamamos de domínio, e aquele domínio ele tem o seu endereço IP. Então, aquele endereço IP é o endereço que ele é usado para poder o que encontrar aquele determinado nome ou prover um determinado serviço. Por isso que nós vemos sempre que nós usamos algumas ferramentas. Temos um determinado nome, um website, por exemplo, empirecybersecurity.co.nz. Por detrás ele tem um endereço IP. Então é fácil para nós memorizarmos empirecybersecurity.co.nz do que se fosse um 196, 64, 64, 250 ou algo do gênero, como sempre um caminho para chegar até aquele website. Então, por isso que nós temos aqui, por exemplo, este Full Qualified Domain Name, então eu vou falar mais disso, é MPT ou MPT dc01.empire.local. Então, este é o Full Qualified Domain Name, o nome completo do nosso controlador de domínio, e aqui tem o seu endereço IP na qual ele foi apontado. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer o ping ou acessar recursos que estão nesta máquina, neste servidor, eu não preciso colocar o nome do domínio, o endereço IP, mas sim eu coloco o nome completo da máquina. Então, isso eu estou a trabalhar com DNS. Eu vou falar exatamente de quatro componentes extremamente importantes que devem ser conhecidas quando estamos a falar do DNS, que tem o DNS Domain Names, DNS Servers, DNS Zones and Resource Records e DNS Resolvers. Então, o que seria o DNS Domain Names? Quando nós falamos de DNS Domain Name, estamos a falar de uma parte do DNS Namespace. O que na verdade nós falamos, o que aborda na verdade quando nós falamos sobre o DNS Namespace? Quando nós criamos um domínio, por exemplo, temos aqui o Empire.local. O Empire.local ele é exatamente, estamos a falar de uma parte que faz parte do namespace, o DNS namespace. Então, por exemplo, nós temos uma organização, por exemplo, a própria Empire, ela é uma organização, mas dentro da própria Empire, ela pode ter vários subdomínios. Então, quando nós falamos de DNS namespace ou domain name, ele vai ser agregado por vários subdomínios, que dentro dele vai ter outros e outros subdomínios. Então, é por isso que quando nós falamos de domain names, estamos a falar de vários domínios ou subdomínios que fazem parte de um namespace. Então, nem vocês estão a falar de uma organização em si. A organização Empire, que é a própria Empire, pode ter lá empire.local, por exemplo, mpt.empire.local como um subdomínio da Empire, da própria Empire. Então, quando nós falamos sobre o namespace, estamos a falar exatamente da toda a organização. E quando falamos de domain names, estamos a falar das porções, os domínios que nós criamos dentro daquela organização. Por isso que vocês podem encontrar domínios públicos como também domínios privados. Muitas das vezes, os domínios privados são aqueles que nós criamos, onde, por exemplo, temos empire.local. Esse é um domínio que simplesmente só pode ser resolvido localmente. Se essa organização, porventura, configurar um servidor Exchange e quiser que esse servidor Exchange receba e-mails externos e use um domínio externo, como por exemplo, comprar um certificado público
um certificado que seja usado na internet, então vocês vão ter que ter um domínio público. Então esse domínio público não pode ser mais empire.local, mas sim ele pode se chamar, por exemplo, o empirecybersecurity.co.mz ou com outro tipo de domínio que seja favorável. Então, isso é para mostrar que o domain name, se vocês podem encontrar ele em duas vertentes, tanto pode ser público, privado, mas sempre que estiverem perante ao namespace, está-se a falar de toda a organização em si, onde dentro desse namespace vocês vão encontrar lá vários domínios ou como também subdomínios. E depois temos o DNS servers, que são os servidores que têm como responsabilidade responder às solicitações dos DNS resolvers. Quando nós falamos de DNS resolvers, eu falo isso mais em diante, estamos a falar dos clientes, aqueles clientes que são as máquinas clientes, que quando querem acessar algum serviço, querem se conectar ou querem procurar resolver algum nome, eles solicitam essas informações no servidor DNS. E como também os DNS servers, eles podem acessar informações de DNS de uma base de dados local, como também de outros servidores DNS. Nós vamos ver isso na prática quando vamos a falar sobre DNS primário, DNS secundário, onde nós vamos ter a oportunidade de configurar um DNS secundário e nós vamos entender como é que, na verdade, os servidores DNS eles replicam as suas informações entre si. E temos o conceito que é DNS zones ou zonas e resource records, como podemos falar de recursos de registros. Então, alguns termos eu não traduzo muito por causa da perca da essência, que é aquilo que eu sempre digo. Muitas das vezes, até em todas as minhas formações que eu dou, eu não traduzo o meu material em inglês, porque eu uso mesmo direto da Microsoft. Eu não faço a tradução do material, eu disponho ele mesmo em inglês, eu explico todos os seus conceitos. Isso por uma razão que alguns termos, quando são traduzidos, muitas das vezes os conceitos de português, de inglês para português de Portugal, mudam a essência daquilo que é o objetivo, aquilo que é o conteúdo, então acaba deturpando um pouco a minha informação. Então, para evitar isso, eu ter que procurar palavras para completar, eu deixo em inglês, mas sempre depois faço a explicação em português. Isso também, porque em Moçambique, nós não trabalhamos, não é comum encontrar administradores de rede, organizações a trabalharem com sistemas operativos de servidores ou clientes na língua portuguesa. Então, aquele que é brasileiro estiver a fazer o nosso curso pode ter essa pequena dificuldade, mas eu creio que não vai ser uma coisa extremamente complicada. Então, quando nós falamos do DNS Zones, então, o DNS Zones, estamos a falar que é a cópia, ou uma forma mais simples, é aquele espaço onde é armazenado todos os recordes que são criados ou registros que são criados para resolver um determinado domínio. Por exemplo, nós aqui vimos que o DNS namespace, deixa eu ativar aqui o laser, que o DNS namespace é exatamente toda a organização em si. Então, dentro dessa organização são criadas zonas. Então, essas zonas são as zonas onde vão armazenar os recordes ou os domínios na qual aquele DNS ou aquele servidor DNS pode resolver. Por exemplo, nós temos aqui empire.local. Empire.local é uma zona que é criada para armazenar todos os registros que são criados ou apontados para empire.local. Se dentro do meu servidor DNS eu decidir que quero armazenar recordes ou criar, por exemplo, uma outra zona que seria, vamos lá supor, por exemplo, aqui eu tenho o empire.co.mz, eu quiser que o empire.co.mz também seja resolvido localmente, aí eu estou a criar também uma nova zona. Então, essa zona vai ser responsável por responder por todas as requisições que são feitas para aquele determinado aquele determinado aquela determinada zona ou aquele determinado recorde. Então, para dizer que todas as zonas eles vão armazenar uma cópia do DNS namespace, estamos a falar do que de toda a estrutura, e vai o que prover isso que em cada servidor o que é DNS. Então depois temos o Resource Records, que o Resource Records é exatamente aqueles recordes que são criados
dentro da tua própria zona para armazenar informações sobre os recursos dentro da tua rede. Como, por exemplo, dizer o teu domain controller, estão a ver assim como está aqui, mpt.dc01empire.local, e ele diz que este domínio, ou este full qualified domain name, ou este nome está apontado para este endereço IP. Então, este é um exemplo claro de um record, que é chamado de record A-record ou A-record, certo? Então, este record, o host record, ele está a dizer que este nome está a ser resolvido para este endereço IP. Então, os DNS resolvers, como eu já tinha explicado anteriormente, que ele é o responsável, que são as nossas máquinas clientes, que são responsáveis por solicitar informações sobre records ou de resoluções de nomes no para o nosso cliente. E eles, o que é que eles fazem? Eles armazenam esses resultados, como por exemplo, quando ele faz o query para o nosso domain controller e recebe uma informação, como por exemplo, MPT-DC1 está apontado para este DNS, para este endereço IP, então ele armazena essa informação na máquina local, que é aquilo que se diz um DNS Result Cache. Então, isso é para dizer o que aqui. Depois, por exemplo, se eu fizer uma requisição, novamente, ele já não vai voltar a fazer o query para o servidor DNS, mas sim o que ele vai fazer é consultar no seu cache local. Então, para que serve isso? O cache é para evitar com que o cliente constantemente, se precisar resolver aquele nome, tenha que fazer o query no nosso servidor DNS. Então, eu tenho aqui um exemplo claro de como é que funcionam dois conceitos que são encontrados em termos de zonas. Quando nós configuramos o servidor DNS, nós criamos aquilo que é chamado de Forward Lookup Zone e Reverse Lookup Zone. O que é Forward Lookup Zone? Forward Lookup Zone é exatamente quando um cliente pergunta, ou um cliente, por exemplo, vamos lá supor que estamos a fazer aquele ping. Quando nós fazemos um ping para o cliente 2, quando nós fazemos aquele ping, o que ele faz? Ele vai procurar, ele interage com o servidor DNS e nós percebemos que ele consegue nos devolver o que é um endereço IP, ou mesmo uma coisa muito simples, quando nós usamos o comando nslookup. Eu vou mostrar essa ferramenta, o nslookup, onde eu pergunto quem é o servidor ou quem é o nome X, ou qual é o endereço IP. Se eu uso a ferramenta nslookup, e eu digo nslookup, coloco, por exemplo, a empirecybersecurity.co.nz, ele vai me devolver o endereço IP na qual está associado aquela máquina, ou aquele domínio, ou aquele nome. Então, se nós formos a ver aqui, temos cliente 1, ele diz que é 172.16.16.100. Então, quando nós procuramos por nome, ele vai nos trazer o que é o endereço IP. Mas nós podemos fazer o inverso, que é o chamado o Reverse Lookup Zone. Por padrão, aquilo que eu digo sempre, por default, o Reverse Lookup Zone não é configurado automaticamente quando nós criamos o DNS Zone, quando configuramos uma zona nos servidores DNS. Então, por isso que vamos fazer alguns testes antes de avançarmos. Vocês vão notar que quando vocês tentam usar ou procurar saber este endereço IP, a que máquina a que nome ele está associado. Se o Reverse Lookup Zone não estiver configurado, ele não vai conseguir trazer a resolução inversa, que é procurar por este endereço IP a que nome ele está associado. Então, por isso que é extremamente importante nós termos essas duas funcionalidades em funcionamento para garantirmos que, tanto através do nome, podemos conhecer o nosso endereço IP e como também através do endereço IP podemos saber qual é o nome que está associado. So, para clarificar alguns conceitos sobre records, nós falamos que os records eles armazenam informações que são usadas por servidores, clientes, para o que prover mais informações sobre a atribuição de IPs a nomes, como também de nomes a IPs. Mas existem dois recordes extremamente importantes que são encontrados tanto no Forward Lookup Zone como também no Reverse Lookup Zone. Esses dois recordes são Start of Authority como Name Servers. Esses dois recordes, quando nós configuramos nossos servidores DNS,
eles são configurados automaticamente. O que o Start of Authority, ou SOA, ele provê? O SOA, ele nos mostra qual é o servidor DNS que está em funcionamento, certo? E diz quais são as configurações que esse servidor DNS quais são as configurações que foram feitas para se sincronizar ou se comunicar com outros servidores DNS secundários, como o tempo que eles levam para a sincronização. Então, essa informação é encontrada e é configurada no Start of Authority. E depois nós temos o name server. O name server é o recorde que armazena a informação do servidor primário que está a responder por aquele determinado namespace. Então, e depois encontramos outros vários tipos de recordes, como por exemplo o host, que é o A, ou host 4 A's. Este A significa, ele é representado para endereços IPs da versão 4, IPv4, como também, e temos aqui embaixo, para endereços da versão 6, que é o IPv6. Aqui nós temos o CNAME, isto nós estamos a falar do que é de darmos aquilo eu chamo de nicknames ou alcunhas ou nomes que podem ser usados para representar um determinado host que já tenha um nome, mas nós queremos dar um outro tipo de nome que pode ser usado também para encontrar aquele host. Nós vamos criar todos esses records e vamos entender. O service location é um recorde que é sempre encontrado no DNS Forward Lookup Zone, esse recorde ele é usado por vários serviços ou aplicações para poder encontrar servidores que provêm algum tipo de serviço, como por exemplo, quando um domain controller quer encontrar outros domain controllers ou outros servidores que provêm outros serviços, eles usam o Server Location. Então, lembrem-se, quando falamos de Reverse Lookup Zones, ele inclui uma coisa que é chamada de PTR, Point Records. Então, Point Record está a falar do que é o nosso Reverse Lookup Zone, como também temos o Time to Live. Time to Live é uma coisa que nós vemos sempre quando fazemos o ping para um determinado endereço IP, ele mostra ali TTL ou Time to Live. Então, Time to Live é exatamente o tempo que aquele recorde ou que aquela informação vai ficar armazenada no cache da nossa máquina até que o nosso cliente vá novamente e faça o query ou atualização daquele nosso cache. Então, se um recorde tem um time to live de 60 minutos, então significa que os nossos clientes só vão simplesmente, após 60 minutos, atualizar o cache dos nossos recordes. Então, é isso que nós tínhamos como uma pequena introdução sobre a parte teórica do DNS. Então, nós vamos ver agora como aplicar todos esses conceitos na prática. Farei agora uma apresentação, uma visão geral sobre os conceitos que nós vimos teóricos e como identificar essas ferramentas ou essas funcionalidades no servidor DNS. O que eu quero que vocês tenham em mente é, logo que vocês fazem a instalação do Active Directory Domain Service, automaticamente o DNS ele é instalado e configurado. Então, isso para dizer que é recomendado que um controlador de domínio tenha ela a correr também juntamente com o DNS. Porém, vocês podem instalar um servidor DNS separado a correr somente os serviços DNS, mas é recomendado que todos os servidores ou todas as máquinas que estejam, todos os controladores de domínios, eles estejam a correr o DNS no mesmo servidor. Então, por isso que quando nós vamos ao Tools, já temos aqui o DNS instalado. Então, vamos abrir o DNS. Aqui nós vamos encontrar todos os itens na qual nós falamos sobre eles em relação ao DNS. Quando vocês forem abrir o DNS, vocês vão verificar aqui o nome do nosso Domain Controller, que é MPTDC01. Então, isto para dizer que vocês podem fazer gestão deste servidor DNS, neste controlador de domínio, neste servidor, como também associar aqui outros servidores DNS. Para isso, nós vamos clicar right click na raiz, certo? E aqui temos o Connect DNS Server. Então, aqui clicando Connect, nós vamos dizer falam de computer. Então, aqui vocês vão colocar o nome do servidor DNS
e ele aqui vai trazer o quê? Todas aquelas configurações. Para isso, o utilizador que estiver a fazer isso tem que ter permissões de administrador ou pertencer ao grupo de gestores ou de administradores de servidor DNS. Com isso, o que nós vamos encontrar aqui? Nós temos ah, essas pastas, nesse caso, nesses diretórios, onde eles armazenam informações relacionadas ao Forward Lookup Zone. Temos Reverse Lookup Zone, temos Trust Point e Conditional Forwarding. Nós vamos procurar abordar muitos dos conceitos fundamentais do DNS neste nosso módulo. Então, nós aqui temos o nosso Empire.local. Então, recorda-se quando nós falamos de namespace, nós vimos que o namespace estamos a falar de algo global. Mas dentro do namespace nós temos o quê? Os domínios, então, ou os domain names. Então, nós temos aqui este domain name que é empire.local, que este domain name é privado. Então, aqui nós conseguimos perceber que o empire.local foi criado dentro do Forward Lookup Zones. Então, dentro do Forward Lookup Zones, nós temos aqui empire.local. Então, este empire.local ele vai armazenar todas as informações relacionadas com recordes que são criados aonde? Dentro desta zona. Por padrão, como eu disse, nós encontramos dois tipos de recordes, que é Start of Authority e temos o Name Server. Conseguem ver aqui no Name Server, clicar isso duas vezes, no Name Server, ele aqui já lista qual é o endereço IP e o nome ou Full Qualified Domain Name, o nome completo do servidor DNS que está o quê? Que está a operar para responder para esta determinada o quê? Determinada zona. Então, isto para dizer o quê? Para dizer que todos os servidores DNS têm, todos eles, este recorde. Então, se nós formos a ver aqui Start of Authority, temos aqui a informação, como aquilo eu tinha dito, Start of Authority. Temos aqui, deixa eu só voltar, aqui um minutinho só. Temos aqui a informação sobre quanto tempo ele leva para poder o quê? Fazer o refresh entre os outros servidores. E aqui também temos aqui qual é o primary server. Então aqui ele diz que o primary server ou servidor primário é o MPT-DC01. Então se nós tivéssemos outros servidores DNS, eles estariam listados aqui como name servers, que são os servidores DNS, e ele aqui mostra qual é o servidor primário. Então, isso para dizer que esses dois recordes são extremamente importantes. Então, e depois aqui conseguimos notar que é onde ele vai armazenar todos os recordes na qual o DNS ele vai registrando automaticamente. Então, isso para dizer que os recordes eles podem ser criados de uma forma automática, que é a interação, que se a memória não me falha, quando começou no Windows Server 2012, onde o DNS ele tem uma interação direta com o DHCP, que é onde, à medida que o DHCP vai atribuindo endereços IPs para os hosts no teu domínio, o DNS vai criando os seus respectivos recordes. Por isso que vocês vão notar que, à medida que as máquinas vão fazendo join to domain, vão entrando no domínio, recordes são criados naquela respectiva zona a apontar para que endereço IP aquele nome está associado. Por isso que, em alguns casos, pode ser necessário nós criarmos recordes, mas para casos de A-records ou host record, nós não precisamos criar esses recordes manualmente. Então, nós vamos ver depois, na próxima aula, como nós podemos criar recordes e fazer a sua gestão. Então, veremos agora como é que nós podemos criar um recorde dentro da nossa zona. Então, o que acontece é que, como eu vinha dizendo que os recordes, quando são criados automaticamente ou pelo joining, aquele momento que nós colocamos a máquina no domínio, um recorde é criado, ou quando um domínio controla, ou quando uma máquina recebe um novo endereço IP pelo DHCP, o recorde é criado ou atualizado. Isso estamos a dizer que quando uma máquina perde o endereço IP, recebe um novo endereço IP, ele é criado o recorde. Se nós fizermos right click em qualquer área que é em branco, nós vamos ter essas informações, que é reload, que é para fazer um refresh, atualizar os recordes. Temos aqui new AAA, temos aqui new Alliance, como também temos aqui várias e várias outras opções. Então, vamos supor
que nós queremos dar um novo nome ou um nickname para esta nossa máquina MPT ITPC01. Então vamos voltar para o nosso client, ou podemos usar até aqui mesmo o nosso domain controller, já que estamos aqui. Vamos procurar aqui pelo PowerShell. Eu gosto de trabalhar muito com PowerShell. Ok? Vamos aqui ao PowerShell. Ok? Não é necessário que esteja em modo administrador. Ok? Muitas vezes muitos fazem run administrator. Ok? Para que ele tiver a usar cliente. Mas para o nosso caso, pode ser com permissões básicas. Deixa aqui fazer uma modificação. Tentei usar o scroll, mas aqui não aceita. Então eu vou usar a ferramenta NSLOOKUP. A ferramenta NSLOOKUP é uma ferramenta que nos dá a possibilidade de fazer troubleshooting e de fazer queries para o nosso servidor DNS. Então usando NSLOOKUP, nós vamos fazer o seguinte. Como eu disse, nós podemos procurar ou fazer o query, ou fazer a requisição para o nosso servidor, o nosso domain controller, especificando o nome da máquina ou especificarmos o endereço IP. Nós vamos trabalhar especificamente com o endereço IP, onde eu vou dizer 172.16.16.250, ou vamos usar o 100 mesmo, que é o nosso, a nossa máquina cliente. Vamos clicar Enter. Então, o que nós estamos a fazer aqui? Nós estamos exatamente a perguntar ao nosso servidor DNS, que é no qual está a responder por nós, que é o 250, a procurar saber quem é o 172.16.16.100. Recorda-se quando nós falamos sobre o Forward Lookup Zone, é exatamente o que nós estamos a tentar fazer aqui. O que aconteceu? Por não estar configurado o Forward Lookup Zone, que ele aqui não conseguiu trazer informações relacionadas a este endereço IP. Então, ele não existe nenhum nome associado inversamente, que é uma resposta configurada no servidor DNS para ele responder para um reverse lookup zone. Mas, se nós fizermos NSLOOKUP, depois eu vou falar desses erros que nós tivemos aqui, timeouts, DNS response. Então, se nós fizermos aqui NSLOOKUP novamente, e nós usarmos o nome que nós atribuímos àquela nossa máquina, MPT, IT, e demos o nome de PC01. E clicarmos Enter, isto vai dar pau, desculpa. Ok, mas mesmo assim conseguimos ter. Ok, conseguimos notar aqui que nós colocamos simplesmente o nome da máquina, ok? Correto, sem nenhum problema. E ele aqui nos trouxe o Full Qualified Domain Name. Eu pensei que tivesse falhado o nome aqui. Então, nós colocamos aqui ele nos trouxe o que? O Full Qualified Domain Name. Isto está a dizer o quê? Ele nos trouxe o nome da máquina e nos trouxe aqui domínio, ele está o quê? Associado. Aqui continuamos a ter erro, depois eu vou falar sobre este erro. E aqui ele nos diz qual é o endereço IP na qual ele está associado. Na verdade, o que nós conseguimos ter a resposta aqui? Tivemos a resposta que veio do nosso Forward Lookup Zone. Então, isto para dizer que se nós estivermos à procura do nome, ele vai conseguir nos trazer qual é o endereço IP. Vamos aqui novamente procurar NSLOOKUP. Temos MPT DC01, que é o nosso domain controller, ok? E ele aqui nos diz que o nome completo desta máquina e o endereço IP associado é este e o seu endereço IP é este. Então, isto é o quê? É para dizer que por termos um nome associado, nós podemos trabalhar com os nomes em relação a trabalhar com o endereço IP. Eu posso fazer um ping para o nosso MPT DC01, que é o nosso controlador de domínio. Aqui ele está a responder com endereço IP da versão 6. Então, se tivermos oportunidade com isso no nosso curso, nós vamos falar por que ele responde com endereço da versão 6 e aqui ele está nos a trazer este também é endereço da versão 6. Ok? Então, o que eu queria que vocês tivessem em mente é que quando nós trabalhamos com NSLOOKUP,
Nós vimos isto aqui no servidor, vamos passar agora para o cliente, para vermos que podemos usar a mesma ferramenta e trabalharmos também diretamente no cliente. Então, o que eu quero que vocês tenham em mente é que nós vamos entender por que nós devemos criar um recorde para apontar por um determinado nome.